Olá, amigos e irmãos da Nação do Calvário, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte. Hoje nós vamos lá para o capítulo 5 de Mateus, nos versículos 10, 11 e 12, onde fala da perseguição como uma bem-aventurança, como um traço daqueles que servem fielmente a Cristo. Mas antes de falarmos desse texto, eu gostaria de pedir para você que acompanha os nossos vídeos, que está nos vendo agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar com amigos, com familiares. Isso nos ajuda muito e também você estará aí difundindo, espalhando a palavra de Deus. Dito isso, vamos lá para capítulo 5 de Mateus, versículos 10, 11 e 12. Hoje nós finalizamos as bem-aventuranças e no próximo vídeo nós vamos dar sequência aos versículos 13 a 16. Diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então é bom deixar acentuado que Jesus disse no primeiro momento, versículo 10, que é por causa da justiça a perseguição. E no verso 11, por causa dele, por minha causa. Verso 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Gostaria também para nos ajudar nessa reflexão sobre esse trecho, de ler um texto do livro do Martin Lloyd-Jones, Estudos sobre o Sermão do Monte, no capítulo 7, no capítulo 12, o crente e a perseguição, que diz assim: à primeira vista, esta bem-aventurança parece ser diferente de todas as demais. Ora, acredito que ele esteja colocando aqui como aparenta ser diferente, porque se você verificar todas as outras bem-aventuranças, elas possuem um aspecto positivo, entre aspas. Elas vão dizer da questão do ser manso, do ser pacificador, puro de coração, dos que choram, dos pobres em espírito. Quando enfim chega na última bem-aventurança, ser perseguido parece denota um aspecto negativo, porquanto não se trata, continuando a leitura, tanto de uma descrição positiva do crente, mas de um relato do que muito provavelmente será o resultado daquelas virtudes anteriormente mencionadas, bem como por causa daquilo que o crente é, conforme temos averiguado. Então, Martin Lloyd-Jones coloca que é muito possível que essa última bem-aventurança, nesse perfil que Jesus traçou do que seria um discípulo autêntico, um discípulo legítimo, o que Martin Lloyd-Jones está chamando aqui no texto de crente, todas essas características das bem-aventuranças, elas viriam a resultar nesta perseguição. Então essa bem-aventurança seria uma resultante de todos esses traços do perfil do crente. Não obstante, em última análise, esta bem-aventurança não é diferente das outras, pois continua sendo um relato e descrição do crente. Então ele sempre pontuando a ideia de que as bem-aventuranças, ou também chamadas beatitudes, é um perfil do chamado crente, ou um perfil daquele que tem a mentalidade do reino, ou que vive de acordo com o reino, uma vida legítima em Cristo. O crente é perseguido por ser um determinado tipo de pessoa e porque se comporta de certa maneira. A melhor maneira de se expressar a questão, assim sendo, seria dizer que todas as outras têm sido uma descrição direta, enquanto esta é indireta. É como se Jesus tivesse dito:
Isso é o que acontecerá com você somente porque você é crente. Então, é muito interessante notar que, no caso aqui, ser perseguido faz parte do perfil de um cristão autêntico, faz parte do perfil de um crente ou de um discípulo de Jesus Cristo autêntico. Isso é, de certa forma, bastante controverso, contracultural, assim como todo Sermão do Monte, ele é contracultural. Vamos pegar, por exemplo, quando Jesus diz assim, para dar a outra face quando alguém te bate a uma face, a lógica mundana, a lógica do pensamento mundano é não dar a outra face, é simplesmente revidar, é o toma lá da cá. No entanto, Jesus vem com a contracultura, Jesus vem com algo que é ofensivo à lógica mundana, simplesmente porque possui uma outra lógica, que é a lógica do reino. Então, de certa forma, é muito importante a gente entender que viver de acordo com o Evangelho de Cristo ou de acordo com as bem-aventuranças, você ter esses traços, isso vai gerar algo que vai ser ofensivo ao que o mundo apregoa, vai ser ofensivo ao que o sistema determina, e isso inevitavelmente vai gerar algum nível de perseguição. Nós aqui no Brasil não sofremos perseguição por conta da nossa opção religiosa. Nós temos liberdade de culto aqui no Brasil, seja qual a religião que professarmos. Então, esse aspecto da perseguição física nós desconhecemos. Porém, o texto ele não está falando somente de uma perseguição física, como foram perseguidos os profetas do Antigo Testamento, mas também um nível de perseguição que é mental, que é verbal, que é psicológico, porque diz assim, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo contra vós, então ser alvo de calúnias, ser alvo de injúrias, de mentiras, de falsos testemunhos, por causa, e isso é importante deixar claro, por causa de uma vida íntegra, ou por causa de uma vida piedosa, uma vida de um cristianismo autêntico, de um verdadeiro discípulo de Cristo. Quando a gente é perseguido por conta da nossa fé em Cristo, isso é tido como uma bem-aventurança. A bem-aventurança, então, não está em ser perseguido por si só. Ser perseguido por si só não demonstra, não aponta para um aspecto de bem-aventurança. A bem-aventurança está em ser perseguido por causa da justiça, ou ser perseguido por causa de Cristo. E que justiça que é essa que o verso 10 coloca? É a justiça do reino. Capítulo 6, Jesus vai dizer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, no contexto de Jesus naquela época, a referência de justiça que existia era ou a justiça da lei judaica, a lei de Moisés, ou a justiça romana, que era o império que tomava conta de todo o mundo antigo naquele tempo. Mas então Jesus ele vem para falar da justiça do reino de Deus. Ele prega, ele dá continuidade àquilo que começou em João Batista, a pregação que dizia: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Então esse reino que chega, ele traz consigo valores éticos e morais que são contrapostos aos valores do mundo vigente daquela época. Então, quando Jesus fala de ser perseguido como algo bom, é no contexto daqueles que permanecem fiéis à sua palavra, aos seus ensinos, à sua doutrina, à sua justiça, a justiça
do reino de Deus. Isso é muito importante deixar claro, porque às vezes alguém pode ser perseguido por conta de algum erro ou de um mau testemunho e achar que isso é de alguma maneira um traço de bem-aventurança, e não é. O apóstolo Pedro escreve numa das suas epístolas que é boa coisa quando nós somos perseguidos de maneira injusta, quando nós somos perseguidos por causa da nossa fé em Deus, em Cristo. Uma coisa importante também que vale ressaltar é que nós vivemos num contexto, para falar aí especificamente de evangelicalismo, nós vivemos um contexto de teologia de prosperidade, seguida aí de teologia do coaching, de confissão positiva, de triunfalismo, e toda essa teologia herética que adentrou aí as igrejas evangélicas, ela não encontra no Sermão do Monte, e especificamente aqui nos textos, os versículos que nós estamos mencionando, ela não encontra paralelo, ela não encontra eco, não encontra coesão, porque imagine só, enquanto esse tipo de teologia ela vai dizer que o traço verdadeiro de um cristão autêntico é ser mais do que vitorioso, é ter sucesso, é ter a chave da vitória, a porta da bênção, Jesus vai dizer que o traço que demonstra fidelidade e um traço que demonstra uma fé autêntica é justamente o ser perseguido, assim como foram, e olha só que interessante, os profetas antes de vós. Então Jesus deixa claro que isso é o que fizeram antes com os que viveram piedosamente, e é o que farão também com os que viverem piedosamente. Essa é a consequência de todo aquele que serve a Deus. Então, muito embora a gente tenha um contexto no Brasil onde a gente não tenha muita perseguição, ou não tenha perseguição física propriamente dita, vale lembrar que é muito provável, sim, que qualquer crente, para usar um termo de Martin Lloyd Jones, ou qualquer cristão autêntico, qualquer discípulo de Jesus legítimo, que professe uma fé em Cristo e que leve a sério as coisas de Deus, ele vai sim sofrer algum nível de perseguição, e muitas vezes dentro da sua própria casa, na sua família, entre seus colegas de trabalho. É ali onde a sua fé será provada. Lembre-se que a palavra fé vem da mesma raiz da palavra fidelidade. Então, uma fé autêntica, legítima em Cristo, não é aquela fé que faz com que apareça dinheiro na conta ou qualquer coisa do tipo, mas é a fé que permanece resoluta, é a fé que fazia, por exemplo, com que os nossos irmãos mártires da igreja do primeiro século, do segundo século, permanecessem firmes mesmo diante dos leões, nas covas em que eles eram lançados, mesmo diante dos apedrejamentos, mesmo diante das torturas, eles permanecessem firmes, porque a sua fé não estava em algo temporal, mas em algo eterno em Cristo Jesus. Pois bem, finalizamos aqui o nosso estudo aí nas bem-aventuranças, e no próximo vídeo nós vamos lá para os versículos 13 a 16 para falarmos um pouco aí do aspecto da igreja como sal da terra e luz do mundo. Antes de finalizarmos, eu gostaria de reforçar o que pedi no começo do vídeo, para que você que nos acompanha, que gosta desse tipo de conteúdo, que você deixe o seu like, que se inscreva no canal e que, sobretudo, compartilhe a palavra de Deus com amigos, com colegas, com familiares. Quem sabe o estudo do Sermão do Monte vai ser aí algo revolucionário na vida de alguém que você compartilhar esses vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.